Shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. E o nosso devocional está em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E o tema do nosso devocional é: Como anda a vossa justiça? Nosso texto base está em Mateus 5, verso 20, que diz: Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Queridos, deixa eu contextualizar aqui para que possamos entender melhor esse versículo. Vocês lembram bem que ontem nós começamos a falar sobre a vinda do reino, que o reino chegou para mudar o nosso coração, amém? E esse reino também, quando ele vem, ele não vem para pegar na nossa mão e fazer por nós. O reino vem mostrando o caminho, mostrando como deve ser feito, e o que o reino nos mostra, ele deve nos mover em direção àquilo que o Senhor quer que façamos, para que possamos viver de fato esse reino. Até aí tranquilo? Deu para entender? Então vamos continuar. Bom, se eu quero viver o reino de Deus, o que eu tenho que fazer? O Novo Testamento me mostra isso. Ele diz que a nossa justiça, ela deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, para que somente dessa forma eu possa entrar no reino dos céus. Sem isso, nós não estaremos vivendo nesse reino e estaremos automaticamente nos enganando. Pois bem, o Sermão da Montanha, que começa aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai dar toda a base para que possamos viver, de fato, a proposta desse reino que chegou. Amém? E você pode falar bem assim: mas apóstolo, o que Jesus está trazendo é novo? Isso já não tinha na Bíblia? Ou Jesus está trazendo algo totalmente que não está na Bíblia, uma coisa nova? Na verdade, o que Jesus está dizendo para nós aqui, ele já está registrado indiretamente nas Escrituras, ou até de forma direta também. O que Jesus nos traz é um aprofundamento daquilo que estava lá no Antigo Testamento, mas porém ele era totalmente, não vou dizer ignorado, mas não se tinha uma amplitude de como aplicar. Eu vejo que um dos nossos problemas hoje está em sistematizar a palavra de Deus para que possamos aplicá-la. Eu acho que todos nós conhecemos a palavra de Deus mentalmente, mas temos dificuldade de sistematizá-la para compreendê-la e assim colocá-la em prática. Pois bem, então, como eu estava dizendo, muita coisa Jesus nos ensinou de uma forma mais prática, de uma forma mais aprofundada até, de como colocar os mandamentos de Deus em prática e também o que Deus queria com aquilo. E aquilo é muito mais profundo do que, naquele momento que o mandamento foi dado, ele apresentava, ele era muito mais profundo. Ele não apenas se resumia a um simples mandamento, mas que apontava para muitas outras realidades na nossa vida interior, principalmente. Lembra que nós falamos ontem sobre o reino chegou para confrontar o reino do nosso coração, o reino ruim do nosso coração. Quando nós lemos aqui no capítulo 7, no final, Jesus vai dizer que aquele que ouve as palavras dele, de Jesus, mas não coloca em prática, ele é como um homem que construiu uma casa sobre a areia. Então, quando eu e você não colocamos a palavra de Deus e os ensinos de Jesus em prática, a nossa vida, ela não passa de um castelo de areia, de uma casa que está alicerçada sobre areia. Então, ela vai desmoronar em qualquer momento. Ainda que a casa que tenha sido construída em cima seja uma casa bonita, uma casa com tudo, mas se ela não, tudo aquilo que uma casa bonita, uma casa confortável possa ter, mas se não tiver alicerce, ela vai ruir, vai bater o vento, a chuva vai derrubar com certeza essa casa. E o que é a chuva, o que são os ventos? São os problemas da vida. Por quê? Por que nós temos que estar bem alicerçados em Jesus, colocando a sua palavra em prática? Para que as circunstâncias da vida não venham nos tirar do reino. Porque o que acontece muito é que as pessoas, elas não sabem lidar com os problemas da vida. Os problemas vêm e automaticamente elas são pressionadas, elas são esmagadas pelos problemas. Às vezes chega o dia mau e quando eu estou fundamentado nos ensinos de Jesus, eles irão me manter no reino. Eles vão manter minha vida no reino. Aí veja, olha só que coisa interessante. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esses ensinos que fazem com que a minha justiça exceda, esteja maior do que a dos escribas e fariseus. Se pararmos para analisar, os fariseus e escribas, eles obedeciam. Não vou dizer que tudo que eles faziam não era de coração. Tinha muita coisa que eu acredito que era de coração que eles faziam. Entretanto, não é só o mero fazer, não é só o mero realizar. Precisa haver também algo que exceda. Eu vou já explicar melhor para você o que é isso aqui. Por exemplo, eu vou citar aqui no capítulo 5, no início, o que Jesus fala bem assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós, costumeiramente, eu vou dar só alguns exemplos aqui, eu não vou
falar todo o capítulo 5, as partes iniciais do capítulo 5, senão vai ficar muito extenso. Mas tem muita coisa para falar que eu poderia falar uma hora aqui tranquilamente. Mas olha só, o versículo 3 do capítulo 5, ele fala ser humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro caminho para que eu possa entrar no reino dos céus é ser humilde. Você pode pensar que você e eu já somos humildes automaticamente. E a resposta é não, nós não somos humildes. Quando eu vou, por exemplo, orar, eu tenho que ir num espírito de pobreza diante de Deus, porque esse é o nosso estado. Aquele que não chega para Deus, por mais que até obedeça os mandamentos, dê o seu dízimo, sua oferta, ou até ajude pessoas, ou até não anda numa vida pecaminosa, mas se ele não vai com um espírito de pobreza, um espírito que entende que precisa de Deus, ele não vai sentir a graça de Deus. Ele não vai sentir, por exemplo, o amor de Deus. Ele não vai sentir o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque sem perceber, ele se achega a Deus com um espírito, assim, como ele fosse forte, ele fosse uma pessoa melhor que as outras. Em outras passagens, Jesus vai falar sobre isso, que quem desceu justificado daquela parábola que Jesus conta, não foi aquele levita, aquele sacerdote que dizia, Senhor, não sou como esse homem aqui. Ele começa a se exaltar, mas aquele que desce justificado é aquele que fala, Senhor, olha para mim que sou um pobre pecador. Queridos, não é um vitimismo da pessoa que se vitima. Senhor, tu sabe que eu sou assim, né, Senhor? Não é aquele espírito do vitimismo, mas é um espírito de quem entende a sua condição espiritual. Por mais que tenhamos de Deus, somos todos pobres espiritualmente diante de Deus. E essa pobreza é a necessidade da presença de Deus. Eu e você precisamos de Deus porque somos totalmente pobres e necessitados. E quando vamos para a presença de Deus, devemos ir nesse estado. Se você está conseguindo já pegar a diferença, orar, todo mundo ora. Mas o reino só vem para aqueles que entendem a sua pobreza espiritual. Vamos avançar aqui. Tem muita coisa ainda para falar. Ainda no capítulo 5, Jesus fala sobre a questão do homicídio. Quando fala bem assim, eis que foi dito, né, aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Olha a justiça padrão e a justiça que excede. Eu vou falar de duas justiças. A justiça que excede e a justiça padrão do ser humano. É religioso, né? Ele vai falar assim, não, eu não falo mal de ninguém. A pessoa geralmente fala assim, nunca matei ninguém, nunca defraudei ninguém. Beleza, você pode nunca ter feito isso. Mas será que você nunca matou com palavras as pessoas? E aquele que tem a justiça que excede, né, a justiça dos fariseus, ele vai dizer o seguinte, poxa, talvez eu nunca matei, mas poxa, eu matei o meu pastor com aquela palavra, matei o meu discípulo com aquela palavra, eu matei a minha esposa com aquele comportamento, eu matei o meu esposo com aquele comportamento, eu matei meus filhos com aquele comportamento. Ou seja, por mais que eu não tenha matado fisicamente, mas eu mato com atitudes, comportamento, que é quase a mesma coisa, né? E palavras. Então aquele que excede, ele fala assim, peraí, eu não vou matar com palavras, eu vou me calar, eu vou vigiar o que eu falo, eu vou vigiar como eu ajo, né? Tá conseguindo entender? Tá conseguindo pegar? Tá conseguindo entender o que eu tô dizendo pra você? Dá um glória a Deus aí. Olha só, sobre o adultério. Talvez o homem, aqui no capítulo 5, verso 27, talvez ele nunca adulterou fisicamente, ele é fiel fisicamente, nunca adulterou, nunca chavecou nenhuma mulher, mas será que ele nunca olhou com um desejo pra nenhuma mulher? Talvez nenhuma mulher pecou fisicamente, mas será mesmo que sem perceber olhou com outros olhos para outro homem em algum momento? Isso com certeza em algum momento já deve ter acontecido com cada um de nós. Então, o que eu quero dizer para você é que, por mais que não tenha pecado fisicamente, caído, mas a pessoa fala assim, poxa, mas talvez eu olhei em algum momento, talvez eu pensei, ou talvez, Senhor, eu luto contra isso, para que isso não venha no meu coração. Eu estou percebendo que a minha carne quer, mas eu luto, eu fujo. Aquele que excede a justiça, ele faz isso. O que mais? Verso 33 do capítulo 5. Dos juramentos. Talvez você nunca jurou pelo trono de Deus ou falsamente. Mas será que nunca erramos com os nossos compromissos, com a nossa palavra? Muitas vezes nos comprometemos, mas falhamos com o nosso compromisso. Às vezes, eu não estou falando, queridos, de errar, que todo mundo como ser humano erra. Mas quantas vezes, talvez, nós falamos que iríamos fazer uma coisa e não fizemos? Dissemos que uma coisa aconteceu, mas aquilo não aconteceu. Então, aquele que excede a justiça, ele procura andar. A palavra dele é um tiro, né? É certo. Tipo assim, não, eu falei isso, vou cumprir. Isso aqui eu não posso? Eu não posso. Então, é uma pessoa, é uma coisa que vem de dentro dele. Então, esses que assim agem, eles estão, né, vivendo o reino dos céus, estão dentro do reino dos céus. Da vingança. Talvez você nunca se vingou fisicamente, mas quantas vezes você se vingou no seu coração? Quantas vezes você talvez não desejou o mal?
mal. E às vezes, queridos, exceder a justiça é você realmente ajudar quem te fez mal. Parece para muitos, isso é besteira, isso aí fica pagando de leso, de trouxa para as pessoas. Não, querido. Fulano, tu viu o que fulano fez contigo? Tu ainda vai ajudar essa pessoa? Querido, isso é exceder a justiça. É você ajudar quem até te desejou mal. Porque o crente paga o mal com o quê? Com o bem. Mas é aí que é o divisor de águas, queridos. Daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Aquele que faz parte do reino e aquele que não faz parte do reino. Porque Deus não está julgando apenas o exterior, mas também o interior. E quando meu interior está correto e alinhado com o reino, eu vou agir de forma correta. Vamos lá, vamos já concluir essa palavra aqui, só mais um pouco da sua atenção. Verso 43, do amor ao próximo. Eis que foi dito aos antigos: odiará o teu inimigo e amarás o teu próximo. Mas Jesus fala, ele fala bem assim, que se você faz isso aí qualquer um faz, não precisa nem conhecer o reino de Deus, qualquer um faz isso. As pessoas naturalmente odeiam quem faz mal para elas e amam quem elas querem amar, que faz o bem para elas. Mas quando eu faço o bem, queridos, para quem me fez mal, aí que você realmente está no reino. Não estou dizendo que isso é fácil de fazer. Às vezes você vai chorar nesse processo, vai doer, mas você vai falar assim, tá difícil, humanamente é impossível, mas eu vou fazer porque isso faz parte do reino e você faz isso em prol de Jesus. E quando você faz isso, aí o reino vai vir na sua direção e você vai ser abençoado. Sabe por que isso é difícil, queridos? Porque todos nós queremos a justiça automática. Muitos falam bem assim, pra que eu não vou ganhar nada com isso? Outra coisa, eu vou fazer, será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que realmente Deus vai fazer alguma coisa? Aí eu tenho uma resposta para você, querido. Não é eu que estou prometendo, Jesus está prometendo. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus está garantindo para mim e para você que tudo que nós fazemos que excede a justiça humana, a justiça retributiva natural do ser humano, a justiça legal, por uma justiça muito maior que o mundo não pode conhecer, porque só conhece quem conhece Jesus, aí, queridos, o reino está ao teu dispor. E você tem noção disso? O teu reino ao teu dispor? Ninguém pode te magoar, ninguém pode te ferir, ninguém pode te entristecer, porque você está firmado no reino. E olha só, capítulo 6, Jesus fala sobre juntarmos tesouros nos céus. Eu estou juntando tesouros nos céus quando eu faço isso. E aí no capítulo 7, que é bem interessante, ele vai falar que aquele que excede a justiça, queridos, ele, olha que coisa tremenda, né? Ele sabe olhar para dentro de si e ver a podridão que existe dentro dele. Ele nunca vai dar uma de hipócrita para falar mal dos outros, sabendo que está fazendo a mesma coisa. Aquele que está no reino de Deus, ele sabe a podridão que existe dentro dele. Ele sabe o velho homem que existe dentro dele. E que apesar de fazerem mal para ele muitas vezes, de serem injustos com ele, ele sabe também que ele é injusto em muitos momentos. E ele equilibra a balança da justiça. Você já conversou com aquelas pessoas que elas não fazem meia culpa, queridos? É incrível. Olha, eu e a Bispa, nós aconselhamos muitos casais. É incrível quando não é um, é outro. Geralmente é o marido, né? Não, porque essa mulher é assim, ela é assada, é cozido, é isso, é aquilo, porque essa mulher é assim, porque ela nunca me honra, porque ela é dessa forma, porque ela é cabeça dura. Aí eu pergunto, e tu, bonitão? Tu é perfeito, é? Não, pô, é porque tu sabe, né? Eu trabalho, sim, meu amigo. Mas você não faz meia culpa, pelo amor de Deus? Ela é ser humano também, ela erra. Você não sabe ter misericórdia. Querido, uma pessoa assim, ela tá muito longe do reino. Uma pessoa, irmãos, que ela excede a justiça, ela não fica com raiva do pastor dela, não. Ainda que ela fique chateada, ela vai lá, conversa, explica, se entende, vai tudo na paz. Ela não vai embora, abandona a igreja, não. Você tá entendendo? Um pastor que está com o coração no reino pode, claro, às vezes exortar a igreja, ele chama atenção, mas ele não pode perder a cabeça. Não pode. Se chateou com o discípulo, com o líder, vai lá, conversa, esfria a cabeça, conversa, pede força a Deus, chora na presença e vai lá e resolve. O irmão se desentendeu com o outro, ele não sai falando mal do irmão, xingando, levantando falso, vivendo de impressões. Ah, não, porque eu acho que... Não é o que tu acha, meu amado. Às vezes a situação tem 3 opções, tem outra forma de ver a situação. Por que tu... Não, é porque assim, é assim, é assim. Irmãos, a gente aconselha também líderes, às vezes, a pessoa olha a coisa só pelo ângulo. Você tá mostrando a outra situação, a outra versão. Não, mas é assim que eu entendo e acabou-se. Meu amado e minha amada, pelo amor de Deus. Quando que a sua justiça vai exceder a justiça comum? Quando ela vai exceder? Quando ela vai exceder?